Olá pessoal, voltamos aqui ainda na aula sobre aprendizagem. Bom, nós paramos na nossa última aula, nosso último vídeo, falando dessa imagem aqui e vocês tendo que responder a pergunta. Agora eu vou mudar de imagem, vou colocar nessa imagem aqui, tá? Que é a imagem do nosso próximo slide. E vou pedir para vocês também responderem basicamente a mesma pergunta, tá? Então, a partir de uma perspectiva pluralista, à luz da aprendizagem por competências, o que lhe remete é essa imagem, que é um pouco diferente da imagem anterior, tá? Bom, gente, vamos lá então para o slide 13, ainda sobre aprendizagem de competências. Eu vou ler para vocês aqui a compreensão do conceito de aprendizagem de competências, tá? Deve se utilizar de um novo olhar, analisando todo o contexto que a envolve, principalmente questões políticas, éticas e sociais. Tá? Bom, essa frase já não é mais da Nancy Dixon, essa frase eu tirei dos meus estudos sobre o processo de aprendizagem organizacional e a evolução que a gente coloca está na aprendizagem, a evolução de que? O desenvolvimento de quem? Do próprio ser humano e também das próprias organizações. E esse processo todo ele tem que estar calçado em três elementos principais, que são os elementos políticos, éticos e sociais. Ou seja, a aprendizagem ela é dinâmica, a aprendizagem ela é única. O processo de aprendizagem, mesmo partindo de um único referencial, ela vai chegar de modo diferenciado para cada um dos indivíduos e esse processo de aprendizagem em si, ele vai depender muito de questões políticas, éticas e sociais. Ou seja, a pessoa ela vai aprender a partir da sua visão de mundo, a partir da sua perspectiva. Tá? É por isso, pessoal, que muitas coisas que a gente lê, ouve e a gente aprende, porque a gente muda a forma de agir perante a vida ou perante determinados problemas, é diferenciado em relação a outra pessoa. É mais ou menos aquela história. Sabe quando você lê um texto legal, você consegue enxergar o impacto daquele texto para a sua própria formação, a partir de um processo de reflexão, e você passa para uma pessoa tentando, de repente, fazer com que aquele impacto ocorra com ela também, e ela simplesmente ignora aquilo. Ela, às vezes, ela até lê, ela lê e entende, tá? A gente não está falando de um processo de entendimento, não, mas ela até lê e entende, mas aquilo não tem impacto tão grande quanto foi para você. Tá? Por quê? Porque a compreensão dela, a visão de mundo dela em relação a questões políticas, éticas e sociais não é o mesmo. Então a aprendizagem ela não ocorre daquela forma para ela, porque ela não vamos dizer assim, sensível em relação àquelas questões que foram postas para que fossem aprendido, tá? Então tem isso também. Então é por isso que eu falo assim, gente, olha, ultimamente eu nem perco mais o meu tempo, tá? Seja enquanto professor, seja enquanto pessoa, seja enquanto cidadão, né? O que a gente faz, o que a gente deve agir, a nossa forma de agir, é uma forma de cumprir o nosso papel ético, político e social, a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadão num contexto geral, de acordo com a profissão que nós temos. Né? Eu, no caso, administrador e professor, e vocês aí, futuros administradores e futuros professores, né, quem sabe também. Agora, contextualizar, trazer todas as nuances, a questão problemática que envolve determinados fenômenos, determinadas situações, deve ser posto, deve ser colocado, deve ser discutido por meio de uma teoria sem maiores pretensões, sem uma forma, de repente, de você conduzir a pessoa a um pensamento que é só seu, a uma questão polarizada, mas você mostrar todas as tendências ou tudo aquilo que foi gerado em termos de conhecimento
referente àquele fenômeno, àquele problema, e aí a pessoa toma a sua própria decisão, né? Hoje existe aí uma discussão no âmbito da aprendizagem, tanto uma aprendizagem formal, como é essa, por exemplo, de um curso superior, ou de um ensino médio, ou de um ensino fundamental, ou até mesmo a aprendizagem que ocorre no âmbito das organizações. Né? O quão politizada ela vai ser, o quão ideológica ela vai ser. Olha, a gente pensa que sempre vai ser. Sempre vai ser porque cada pessoa tem a sua visão de mundo, a sua percepção política, ética e social, tá? O que compete ao agente ali, no caso, né? A pessoa que está promovendo a aprendizagem, é ela colocar todas as correntes, todas as formas de pensamento possível e aí deixar com que as pessoas tomem suas decisões em relação àquele processo de aprendizagem. Isso numa aprendizagem formal, numa aprendizagem mais pluralista, numa aprendizagem mais democrática. E às vezes nem sempre isso ocorre no âmbito das organizações, né? Talvez elas não estejam exatamente, principalmente as empresas que visam lucro, sensíveis à pluralidade, ela quer algo mais rápido, algo mais prático, algo mais assertivo, algo mais pragmático, né? Então,